Olá, meu Creio. povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Boa bom final de sessão da semana, tarde. Boa sessão da tarde. boa voz do Brasil. Tá, dan, 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 dan. E os meninos nem sabem do que ele está falando, viu? No ar, mais uma voz do Brasil, um Voz do Brasil, voz oferecimento. do Brasil. Bom, gente, a gente queria começar falando com vocês que nós ficamos aí um período sem postar a aula, porque nós tivemos umas intercorrências, tá? Primeiro eu adoeci, tive essa virose gripal, essa síndrome aí, e não te gravei uma quarta-feira. E na semana passada, quem pegou gripe foi o equipamento do professor Ronaldo. O Microsoft Windows que deu problema. Eu liguei até para o Bill Gates. E aí a gente abriu a sala e ainda hoje espera Ronaldo Ferreira, ainda hoje espera, e o Ronaldo Ferreira dizendo que está entrando, está acessando, e o Ronaldo Ferreira nada de entrar. E aí, quando o Ronaldo Ferreira percebeu que não tinha jeito, que a síndrome gripal era de Bill Gates, também conhecido como Windows. Atualização do Windows 24004. Bom, mas enfim, toda essa brincadeira séria é para dizer a vocês que às vezes a gente acha que tem controle sobre tudo, e aí a vida mostra para a gente que a gente não controla é absolutamente nada, tá? E que ela tem um movimento próprio. Então a gente se programou, pererê, parará, eu adoeci. A gente se programou, pererê, parará, abriu a sala, o computador de Ronald adoeceu. Então, como a gente aprende, já estamos um pouquinho rodados, com meio século de vida, que precisamos respeitar a força maior, a gente simplesmente aquietou e está aqui gravando. Tenho certeza que vocês morreram de saudade, choraram por não ter aula para assistir, né, Ronald? Oi, oi, você é uma pessoa de muitas esperanças. Bom, mas aí a gente hoje vai falar de renascimento, de arte renascentista, que Adoro. eu adoro, acho, o Ronald também gosta muito, até porque o Renascimento não é um movimento artístico simplesmente, é um movimento artístico, científico, filosófico, social, digamos assim, é produto de uma inquietação muito grande, né, Ronald, em relação ao momento que se vive, de uma Idade Média bastante cristã e muito atrelada à questão teológica, teocêntrica, né? E aí vem uma galera dizendo assim, olha, Obscurantismo. vamos repensar isso, né? Porque a gente tem dois movimentos que começam agora. O primeiro que a gente chama de Renascimento e o segundo, que muitos não separam, mas eu faço separação necessária pela questão da filosofia, que é o Iluminismo, mais à frente. Todos os dois pertencem ao período histórico e filosófico chamado moderno, mas na arte é só o Renascimento, não é isso, professora Paula? Isso, porque o iluminismo é um movimento que é muito mais filosófico e o Renascimento não, né? O Renascimento, eu acho que cabe uma separação, concordo plenamente, viu, Onde, com você. Não, Eu acho, eu acho que Rousseau, Voltaire, John Locke, cada um no seu espaço, obviamente, né? Não vamos misturar o espaço de John Locke com o espaço de Rousseau, mas a gente lembra esses nomes pelas suas ideias, né? Pelas suas colocações, defesas, ideologias. Quando a gente vai para o Renascimento e fala de um Leonardo da Vinci, é muito plural, é muito amplo, né? Então, é um cara que é artista, e a gente está aqui para falar da arte, mas é um cara que é um pesquisador, é um físico, é um astrônomo, aprende latim e grego sozinho para acessar documentos, estuda anatomia, disseca corpos na calada da madrugada para não ser visto, denunciado. Então, assim, é uma galera que vai lá, busca Platão, rebuscar aí, não é de
dificultar não, viu, gente? Que a gente fala de rebuscamento, tem uma ideia, eu estou falando do rebuscar, de buscar de novo, de encontrar, não é? E revisita esses grandes ícones, e aí a gente olha um quadro desse, de Rafael, e vê a beleza disso, e de como o renascentista se conectava com todo esse aspecto filosófico passado, mas ao mesmo tempo é uma pintura. Repare que esse quadro é muito interessante, que é uma pintura. Na pintura você tem escultura e arquitetura, porque você tem a escola de Atenas do ponto de vista humano, filosófico, que é quem está ali no centro e quem está no entorno, mas você tem ao mesmo tempo a escola física, não é? Você tem aí o arco, os arcos, na verdade, as arcadas e mais as esculturas da lateral, e, ao mesmo tempo, você tem ali ao centro, não é, dois dos grandes nomes, dois dos grandes pilares, não é, da filosofia, que é Aristóteles e Platão, né, Ronald? Sempre quando eu estou na sala, que eu falo, eu lembro que eu tive um semestre inteiro estudando esse quadro. Um semestre inteiro para dar conta desse quadro e de algumas obras renascentistas, e que o nome é muito apropriado, né? Porque quando você olha essa escola de Atenas, como você falou, tem matemática, tem escultura, tem pintura e tem principalmente filosofia. Esse quadro conta todas as escolas antigas. Você vê no centro, né, como Paulinha falou, Platão e Aristóteles, mas você tem Sócrates, você tem Epicuro, você tem Diógenes, você tem a galera toda. E ainda tem, né, com uma distinção que o esquecimento quis de toda maneira, esquecimento imposto, né, as platônicas, né? Então, é um quadro que você vai ver desde os pré-socráticos até as figuras ali que terminam a filosofia antiga, como Diógenes, esse que está largado na escada aí, né? Bem à A cara vontade, dele, né? É a cara o dele. cínico, né? É o cínico. Então, Diógenes está bem largado aí. Então, Rafael, né, para pintar esse quadro, ele vai trazer aí toda a antiguidade clássica, filosófica, ao mesmo tempo que você tem um espaço que é dentro de uma basílica, né? Se você olhar esse quadro aí e for pensar, é muito parecido algumas coisas da Basílica até do São Pedro no Vaticano, né? Lembra bastante essa abóbada, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, é um cenário grego, né? Então, assim, a riqueza desse quadro, do ponto de vista filosófico, porque aí dá para você tirar. Então, o professor ia ali falando cada ponto, e a gente vendo a história da filosofia antiga. Depois, outro quadro fabuloso é a morte de Sócrates, né? Que é um quadrozinho mais recente, que é de 1704 ou 5, mais ou menos. Mas é impressionante que o nome tem tudo a ver com esse momento, né? Que é o renascer, não é nascer. Então, é como se você tivesse essa mentalidade, essa ruptura do período medieval e principalmente do obscurantismo, né? Que a gente tem esse lado efervescente cristão da universidade, tudo, mas que para boa parte da população eram as sombras, era o medo, era o terror, eram as pestes, eram as guerras. Então, a Idade Média são, né, séculos marcando ali um período assustador que vai culminar com cruzadas, Inquisição, uma série de coisas que o Renascimento ainda vai trazer até chegar nas luzes, mas que era preciso voltar à questão antropológica, antropocêntrica e sair das questões teocêntricas que a gente viu. E a arte, a filosofia estão contadas aí nesse quadro. Eu acho que eu falei demais, professora Paula. Não, tá ótimo. E assim, é muito importante que vocês, meninos e meninas, compreendam que esse momento é muito importante para você entender depois por que vem um movimento de angústia e de dualidade. Porque o Renascimento se opõe a essa era medieval.
E aí depois tudo na arte se renova e se inova, voltando e se contrapondo. Então você vai perceber que o homem que vai surgir no século XVII, que é o homem barroco, é um homem que vai ficar dividido porque ele vai estar perto de um renascimento que veio logo antes dele e de uma Idade Média que está um pouquinho mais distante, mas que agora se reitera por causa da Contra-Reforma. Né, Ronald? Então, assim, é muito interessante que a gente entenda que a arte é produto de um homem. E não é um homem. Homem no sentido bem antropocêntrico, né? Bem, o homem que, por mais que diga que está sendo movido pela fé, é um homem. Né? É um ser humano. Então, é esse ser humano que, diante de sua condição, seja ela racional ou emocional, vai produzir arte. Então, esse homem aí está focado numa visão antropológica, antropocêntrica. Mesmo quando ele visita a religiosidade, já que a igreja vai bancar muita coisa do Renascimento, inclusive grandes viagens, né? Vai ajudar a bancar, mesmo que a igreja, que a fé esteja aí, tá? Você vai ter uma visão disso de forma antropocêntrica. A igreja banca, mas quando você olha a Capela Sistina, você vê um Michelangelo que pinta e deixa lá as dicas que são muito mais ligadas à razão do que à fé. E aí o homem barroco vai chegar e vai ficar dividido, porque no cabo de guerra quem mais sofre é o cabo, né? Um puxa de lá, outro puxa de cá, e agora eu sigo Deus. Então, quando a gente. O auge do Renascimento é século XVI, o século XVII vem com um homem que vai estar bem dividido. Então, a gente falou da arte medieval, que é centrada na fé, agora tem uma arte renascentista, que é uma arte bastante antropocêntrica, antropológica, e o produto disso é um homem que vai olhar para os dois e vai dizer: e agora o que é que eu faço, né? Como é que eu fico? Então, o desequilíbrio barroco, gente, vem desse encontro com duas coisas que parecem bem diferentes do ponto de vista da vida, do entendimento da vida, porque vem uma visão religiosa dizendo: compre seu lugar no céu, vou tirar o compra, tá, gente? Para os religiosos não se zangarem. Mas conquiste seu lugar no céu. E vem o outro lado dizendo: olha, a vida é curta, aproveite. Mas aproveitar na visão cristã da época era pecar. E agora, tudo relacionado à carne é pecado. Se eu usufruo da vida, eu peco. Se eu não usufruo, eu sofro. Então, onde é que eu fico? Isso vai ser o homem barroco, tá certo? E então é importante vocês prestarem bem atenção no Renascimento, como prestaram na arte medieval, vocês entenderem que o produto disso vai ser um homem esfacelado do ponto de vista emocional, né, Ronald? Mas quando você fala compra, de fato, né, havia, isso é um dos problemas até que vão gerar a reforma protestante, é justamente essa ideia de que, dependendo da doação feita à igreja, poderia se pensar no perdão de vários pecados. A simonia, né, a venda desse lugar no céu, que é criticado por Lutero e também vai ser criticado por muitas pessoas sérias dentro do próprio cristianismo católico. Então, existe sim essa prática, né, que até hoje há uma diferença, né, porque a ideia hoje é uma troca em relação aos bens materiais e não ao céu, mas essa ideia era justamente contrária, né? Você trazia os bens para a igreja não ia fazer uma teologia para você prosperar, mas para você ir para o céu era o lugar no céu. Isso era uma prática, não um pecado sério chamado simonia. E aí é interessante porque os movimentos que vão aparecer aí vão estar justamente criticando essa igreja que, como resposta, vai potencializar a arte como forma de ensinar a questão católica, né? É importante agora recatequizar, se pode usar esse termo para esse momento, já que a gente está falando de renascimento, né? Então, é uma forma também de combater essa grande questão. E aí quando você falou, né,
e é uma coisa que as pessoas às vezes não gostam. Ah, porque estava virando... Não, gente, precisa entender que a gente está falando aqui, por exemplo, de arte. Então, toda a questão dos mecenas, a obra de arte como um valor, etc., está ligado também a um poder da Igreja Católica Cristã, está ligado a práticas que eram práticas religiosas, mas também está ligado a práticas humanas que utilizavam da religião para as questões da corrupção. Então, quando a gente fala de corrupção, é bom ressaltar que esse período, até a própria ideia de renascer, quer reavivar, né? É fazer aquilo que o Papa João XXIII fala quando provoca o Concílio Vaticano II, um adornamento, né? Um reviver, um trazer o novo. Então, essa ideia é também uma prática de tentar consertar alguns erros, né? E, de fato, é terrível, mas a gente precisa entender quando você estuda. Eu digo a eles que não foi a filosofia que me deixou com tanta dúvida da fé, foi justamente o estudo da teologia. Quando a gente começa a perceber a intervenção do homem no sentido corrupto para as práticas religiosas. Então, isso é interessante, porque onde é que entra a arte nisso aí, né? Essa tentativa de criar um novo, de voltar à igreja. E a obra renascentista ela vai ter um esplendor, né? Ela vai ter um esplendor, ela vai ter contraste, mais à frente a gente vai falar do barroco, que tem a ver com essa reforma protestante, mas como Paulo falou, né, tem muita coisa aí. A gente tem filosofia, a gente tem a ascensão das universidades que começam a ter uma independência, a gente tem críticas severas às práticas religiosas, a gente começa a ter o Estado moderno, né? Porque o Renascimento avanço científico vai trazer esse Estado moderno com a questão do absolutismo, vai ter a ascensão da burguesia, vai ter como é que chama? O Paulo falou agora, né? Vai ter toda essa questão que você precisa entender essa efervescência de coisas na literatura. Você vai ter as línguas modernas neolatinas, português, o francês, o espanhol, né, o próprio italiano, tudo isso aí vão ser publicadas obras nesse período aí, Camões, Miguel Cervantes, com Quixote, Dante Alighieri com a comédia, Divina Comédia. Então você tem novas línguas, Estado moderno. Aí Paula falou um ponto que é o ponto mais importante que você precisa ter na cabeça, que é a questão científica, inclusive do ponto de vista filosófico. A filosofia sai do antropocêntrico, do antropológico da antiguidade para virar um antropocêntrico antropológico ligado agora à ciência. A razão agora se torna ciência com Descartes, com Bacon, com Galileu, e aí vai, né? Então, a arte está nisso tudo aí, não se engane. Até porque é um bom momento para a gente mostrar para vocês que a arte, o artista é um estudioso, viu? Essa coisa contemporânea de artista vagabundo, você quer ganhar a vida, vá tocar violão, vá ser pagodeiro, tem muita ciência nisso, viu? Não se enganem, não. Os instrumentos musicais, quem os projeta sabe física, estuda física, pode até ser inconsciente. Quem toca, quem estuda tom de voz, quem estuda frequência de música, tudo isso é muito científico, gente. Aqui a gente, às vezes, se coloca no lugar de uma ignorância sábia, sabe? É encontrar sapiência no ato de ser totalmente ignorante e achar que está sendo o ícone da sabedoria. Isso é muito triste, isso é muito assustador. Aqui não. Aqui no Renascimento havia um estudo mesmo, a última biografia do Da Vinci que eu vi tinha 2.000 páginas, tá? E merecedoras, tá? São 2.000 páginas de um cara que viveu e produziu exacerbadamente, até mesmo se tornar um exímio cozinheiro, ele se tornou, porque cozinhar é alquimia. Então, é física, é química você misturar coisas, né? Tem ingredientes que não se harmonizam, né? Então, assim, tudo isso, gente, é de um conhecimento. Hoje a alta gastronomia está em alta, não é? Gerando aí milionários, e as pessoas
param para ver como se isso fosse meramente cozinha. E não é. Quem sabe cozinhar sabe misturar coisas. Isso é alquimia. Numa linguagem que assusta, isso é magia. Tá? Muitos cozinheiros, nome chique, muitos gastrônomos e chefes são bruxos do ponto de vista da mistura, e aí eu quero pegar a bruxaria como sinônimo de alquimia, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai ter gente que não vai querer mais comer porque eu falei isso, viu? Então, o renascimento é um ressurgir... Mas se a pessoa não quiser comer por causa disso, não coma mesmo, não. Vá sem ter paciência, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, bora estudar, deixar de bobagem. Bora parar de obscurantismo medieval, que a vida saiu da Idade Média. Bora pesquisar na internet, tem muita coisa. Inclusive, tem um vizinho aqui fazendo uma reforma. Tá tudo bem. Então, surge aí, viu, galera? O grande berço de tudo isso, que é a Grécia. A gente está no século XIV ou XVI agora, mas a gente está voltando antes de Cristo. A cultura greco-romana, o grande berço egípcia, greco-romana egípcia, tá? E o Renascimento vai ter como um grande espaço a Itália, tá? Florença, por exemplo, no século XIV, e aí no século XVI é o grande auge, tá? Do Renascimento. E não esqueça que para algo renascer, ele precisa morrer e nascer, não é? Então eu tenho um nascimento, quase morte, que não é morte. Ou seja, nasce na Idade Antiga, a cultura greco-romana, quase morre no medievalismo e ressurge, renasce, revive agora na Itália, principalmente, não é? Tem um pouco de renascimento em outros espaços, mas quando a gente fala em renascimento, a Itália vem, né? Aí o Ronald já trouxe a questão dos mecenas, as famílias mais ricas. Mas você quer falar mais alguma coisa aí sobre isso? Não, é importante porque a gente sai de uma Idade Média que o artista ele não pode aparecer porque tudo estava ligado à questão de Deus, né? E também não é só isso, tem uma coisa ligada ao tecnei, ao trabalho manual e não ao trabalho intelectual. E agora você vai ter a arte como uma forma de investimento, né? Investimento em dois aspectos. Você investe na arte, a arte cresce, mas você também tem algo que vai ser precioso, né? E que as famílias vão querer ter. É muito interessante quando você vai numa galeria e alguns quadros em exposição, você fica ali perguntando quanto é que vale um quadro daquele. Cuidado, você pode tomar um susto, porque o valor passa da casa do aceitável, não é, para muita gente. Então, assim, você vai ter quadros aí de $500 milhão. Mas tem. Alguém dá... Muitos. Né? Que é aquela velha história, mas quem dá isso? Meu filho, saiba que é um tipo de rico que você não conhece, então fique quieto. É aquele rico que é rico, vive no mundo do rico, só casa com rico. Então, fica quieto, porque a gente não conhece o povo, mas existe, viu? Porque às vezes as pessoas são capazes de dar 5 milhões numa Ferrari, mas não entendem um quadro valendo 200 mil, que eu estou falando de um valor baixo, tá? Porque hoje você compra um Van Gogh, você compra uma Frida Kahlo, né? E isso falando dos tradicionais, sem falar dos contemporâneos, porque tem uns contemporâneos aí, né? Você tem quadros do Pollock, caríssimos, né? Então, assim, a arte tem um valor muito grande e os colecionadores fazem de tudo. A arte vale tanto que tem falsificador de obra de arte, né? Então, tudo que tem esse valor social termina encontrando os produtores de fake, que são para alimentar aqueles que não podem ter, mas fingem que podem, que é uma grande hipocrisia, né? Sem querer ofender ninguém, se você não pode ter um tênis da Nike e acha que isso é essencial à sua vida, trabalha a vida inteira até comprar um.
Mas no momento em que a gente começa a mentir, fingir que está calçando, né, que é para poder entender que a gente não pode condenar um falsificador de uma obra de arte se a gente compra um moletom falso, né? Porque, no fundo, essas questões se equivalem, né? A obra de arte é para alguém chegar, ou então a pessoa é tão doente que ela olha e acha que ela tem uma original, mas ao mesmo tempo demonstra o poder que tem uma obra de arte. É uma coisa psicoemocional muito profunda, né, psicanalista? Porque, veja, a grande questão da obra de arte é uma discussão muito forte hoje com a questão da indústria cultural, de você poder, a partir da tecnologia, imprimir numa camisa o quadro de Mona Lisa. Bom, mas aquilo não vai substituir a obra de arte. E é essa a questão que a gente precisa ter muito cuidado. Outro dia um menino me perguntou na sala, na semana passada, professor, por que ainda existe orquestra sinfônica? Ninguém mais escuta? Ninguém mais escuta. Eu disse, ninguém no seu mundo... Desculpe, viu, Ronald, mas desculpe. Eu gargalhei aqui, porque assim, é o velho Schopenhauer de sempre dizendo que os limites da sua visão não são os limites do mundo, né? É muito egocentrismo. Desculpe, eu não sei quem foi que te perguntou, e são jovens, muito. Eles perguntam de uma forma muito ingênua, tá certo? Muitas vezes. Alguns são mais conscientes do que estão fazendo, né? Porque fazem essa pergunta para dizer. Às vezes vem de um comentário que eu vi você dizendo que gosta de música desse gênero, para dizer assim: isso não existe mais, você está falando de uma coisa do outro planeta, né? Mas o outro lado perguntar o que isso. vai mudar na vida dele, Platão, e eu disse, na sua nada, não tem condições de mudar. Você faz uma pergunta dessa, aí veja, eu respondi com muita delicadeza, eu disse, meu filho, ninguém no seu mundo escuta, mas o seu mundo não é a totalidade do mundo. Schopenhauer. Porque, veja, não, na verdade, essa vontade de transformar tudo, né, que é a totalidade... a gente precisa ter um cuidado muito grande, que é aquela maluquice que o pessoal criou, que eu não sei de onde o inferno tirar. Se uma árvore cai na floresta, ninguém vê a árvore caindo, ela caiu. Não, um evento da natureza existe independente da percepção humana. A percepção humana não é criadora de eventos. Ela pode... O evento em si é uma criação humana, mas não é a percepção. A percepção é do que está acontecendo. Mas aí é muita filosofia. Não, isso é física. Mas o que acontece? A pessoa não entende o básico de que a orquestra sinfônica existe, pessoas aprendem música erudita hoje, não gosto nem do termo erudito, porque já causa mal-estar. Você vê cada vez mais, inclusive, eu acho muito interessante, porque era um espaço essencialmente europeu, e hoje você tem um espaço de grandes artistas, músicos, né, e cantores e cantoras que são de comunidades do continente africano, né, e de pessoas afrodescendentes de países, né, ou europeu ou americanos, e que estão se destacando com esse estilo de música. E existe, sim, existe público, por incrível que pareça. Basta chegar, se você um dia tiver dúvida, quando tiver a orquestra sinfônica conhecida da Rússia, não sei o quê, se apresentar no Teatro Castro Alves, você vai ver que vai ter uma disputa por ingressos. De onde vem esse povo? Não é do mundo que você está limitado. É por isso que o conhecimento faz isso, abre, né? Abre um mundo que você não conhece. E isso que é a importância do conhecimento artístico. É você chegar no Louvre, não querer tirar foto ou ficar gritando para, meu Deus, por que a Mona Lisa é pequena? Pequena é seu espírito, que não consegue ver a grandiosidade da obra. Professor, precisa falar assim? Precisa, porque às vezes a gente precisa calçar a sandália da humildade. Eu não estou dizendo que é você ou outro, mas
perceba, assim como muitas vezes Paula já chegou para mim e disse, Ronald, tal coisa, e eu sou eternamente grato a ela, porque ela me abriu os olhos em determinados momentos. É conhecimento e aprendizado. Na hora a gente às vezes, né, Paulo? Fica, poxa, mas, não é? Então a gente vive o conhecimento e ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Então esse é um ponto que quando a gente fala, por exemplo, mecenas, a obra de arte começa a ter valor e muito valor, passa a ser investimento. Investir em obra de arte começa a ter o valor daquilo que antes era só terras. Só que uma obra de arte, você bota na carruagem, você vai para outro lugar e continua rico. Entendeu? Então, é isso, o mundo começa a ter comércio, e a obra de arte representa um produto, né, aristocrático. Eu não vou usar a expressão elite, porque essa expressão elite, ela é muito viciada. Aristocrata, o que é isso? É uma pessoa que tem condições e que tem conhecimento, uma pessoa que valoriza o conhecimento, por isso ela valoriza a arte. É uma aristocrata, né? E a gente precisa saber muito o uso das palavras. A aristocracia não é a oligarquia. A oligarquia você pode ter dinheiro, mas você não sabe o valor do conhecimento. É por isso que, quando a gente estuda a sociologia do Brasil, Florestan Fernandes, não houve família aristocrática no Brasil, só houve oligarquias. Porque ele está dizendo que aqui nunca se valorizou a educação, o conhecimento. Então, as palavras fazem diferença. Então, esses mecenas, eles começam a investir em algo que começa a ter um valor. E se você não está antenado, pesquise na Bolsa de Valores que tem investimento em arte. Tá? O povo que gosta tanto hoje de falar em investimento na Bolsa, né, e tal, vai lá, pesquisa, que você vai ver. E aí a gente tem um grupo, né, dos mecenas, que é de quem tem condição para financiar. Mecena é isso, né? Quem financia essa arte, esses artistas, e aí a gente está fazendo um destaque aqui para os Médici, né, que são integrantes de uma família abastada, que controlam o governo de Florença e se tornam pessoas que financiam, né, com muita generosidade a arte da época, e aí tem tudo que a gente está se antecipando, dizendo a vocês, essas características desse retorno à cultura greco-romana, essa questão de trazer, por exemplo, uma técnica muito grande, um conhecimento, você vai passar a ter a tridimensionalidade, são as 3 dimensões, né? Que antes era bidimensional, a altura e largura, agora você tem a profundidade, você consegue, e isso é, pelo amor de Deus, ilusão de ótica, daí a técnica, porque isso é uma superfície plana. Olhe o quadro que está à sua direita. A impressão que você tem é que Platão e Aristóteles estão mais distantes de você do que os primeiros filósofos aqui. E que aquele arco lá ao fundo está bem mais distante do que o primeiro arco aqui na frente. E essa é uma superfície plana. Então, a técnica aparece por quê? Por que a técnica aparece? Diferentemente da arte medieval, que antecedeu isso aqui. Porque, como o Ono já acabou de lembrar, a arte medieval é para difundir a fé. Não se pode valorizar a técnica, porque a técnica é uma valorização do artista. Aí você tira o foco. O foco ali é a Bíblia, é o cristianismo, é a história de Cristo. Aqui não. Aqui é a inteligência, é o conhecimento, é o dom artístico. O dom artístico é técnica. Então, a gente diz que os primeiros presságios, não é, da tridimensionalidade vem com o Giotto no século XIII, XII, XIII. Agora, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tá? Você tem aí um pintor que tem conhecimento matemático, tem conhecimento físico, e vai beber nos alicerces da visão greco-romana, que é uma visão da vida em harmonia,
é uma visão centrada no pensar, sem dizer com isso que o sentir não vale nada. É o contato com a natureza. Você vai ter alguns elementos que vão lembrar o Olimpo, os deuses gregos, e assim vai. É importante a gente não confundir esse momento com o neoclassicismo que vai aparecer lá com o iluminismo, porque o neoclássico é uma revisitação exatamente a esse momento aí, tá? Do Renascimento e, ao mesmo tempo, uma revisitação à cultura greco-romana, que não quer dizer que seja igual, porque o homem lá do século XVIII não é o homem do século XVI, que não é o homem da Grécia Antiga. Tomam-se os padrões, tá certo? Toma-se a visão ideológica, a visão da vida, mas o homem do século XVII já passou pelo XVI, pelo XV, pelo XIV, esse homem não pode ser igual ao homem do século XIV, que só passou pelo XIII, pelo XII, tá certo? E aí, Ronald? É isso, porque essa retomada greco-romana, ela é um símbolo de uma volta para essa questão antropológica, antropocêntrica, porque há uma necessidade, né, mesmo para lugares cristãos, de uma ruptura com esse teocentrismo. Seja pela questão do Estado moderno, seja pela questão da física ou da ciência. Não? Então, assim, toda essa visão teocêntrica da Idade Média, ela estabelece um homem que tem que se curvar a Deus. Mas o entendimento do Renascimento, o homem tem que se curvar a Deus, mas não se curvar à igreja. Igreja que se entende aqui é as figuras da igreja. Então, há um questionamento de agora, peraí, eu sou Portugal, sou católico, etc., mas isso aqui é meu reino, não é? Eu sou um rei católico, a bênção de Deus, bacana, respeito à igreja, legal, mas tem minhas regras. Você vê Portugal e Espanha, extremamente católicos, mas vem para a colônia, a igreja que vem para a colônia, vem na carona das suas naus. E vindo na carona de suas naus, o rei quer ter a possibilidade de dizer certas coisas da igreja, em que o Estado, ou seja, o padroado agora, pode dizer, ó, se eu não estiver satisfeito com um bispo num lugar, eu mando para outro, se eu não estiver satisfeito com os jesuítas, eu mando embora, porque a colônia é do meu Estado, e mesmo eu sendo católico, eu preciso ter o governo disso. Então, você percebe que até países que são países cristãos, católicos, como Espanha e Portugal, você vai ter aí a questão desse Estado moderno. E isso faz com que, não só, né, porque quando a gente fala das navegações, estão falando de uma questão científica muito importante para ele, né? Essas navegações agora estão desbravando os mares, como diz Camões, e indo para lugares antes que era visto como superstição, é o fim do mundo. Quando você vai pegar lá Colombo diz, olha, a Terra é redonda. Então, os caras, não é. Ele diz, eu provo, eu vou sair de um canto do Estreito de Magalhães e vou chegar em outro canto, passar por esse lugar. Então, vá lá e faz. Então, aí já começa uma discussão, que é a discussão do heliocentrismo e não do geocentrismo. E por que a igreja insiste nisso? Porque tem medo, alguns, se não todos, ó, que toda essa discussão agora, que diz que a Terra não é o centro do universo, e aí Freud faz uma brincadeira. Freud diz que é as 3 rupturas narcísicas. Quando o homem descobre que ele não é a coisa mais importante do universo, ou seja, a Terra não é o centro do universo, e quando ele descobre lá, mais à frente é o quê, meu Deus? Ele fala da Terra, depois ele fala da evolução, o homem não nasceu pronto, ele evoluiu, e o terceiro, ele descobriu que ele não tem consciência de tudo, que existe uma coisa chamada inconsciente. São as 3 rupturas narcísicas que o Freud aponta, fazendo uma breve, né, ligação desse período do Renascimento até a contemporaneidade.
Então, e de forma bem humilde ele se coloca Não, é claro, e de forma bem humilde ele se coloca como descobridor, se eu posso falar assim, né, Paulo? Do terceiro aspecto. Do terceira ruptura narcísica, que ele estabelece o narciso, como aquele que vai trazer o consciente, né? Aquilo que habita em mim, extantenia, aquilo que habita em mim que eu não conheço, né? E é interessante que, ao mesmo tempo, ele faz isso sem sequer falar da igreja, né? Ele fala que as rupturas narcísicas, porque é interessante essa fala de Freud, porque ele não diz assim, o homem descobrir que não é o centro da Terra é uma questão religiosa. Ele diz, não, isso tem a ver com o ego do cara de querer estar no centro do universo. Deus me criou, sou o mais importante de tudo. Mas ele não fala nisso. Ele fala que é uma ruptura narcísica, que é uma questão egóica. Então, assim, gênio é gênio, né? Gênio é gênio. Então, assim, essa ruptura, né, segundo Freud, narcísica, por que narciso? Porque o narciso ele só acha belo ele mesmo, né? Então, o homem se olhando e se achando importante demais. Então, sair dessa Idade Média, sair do teocentrismo e descobrir até um outro, não vou usar isso, mas um outro não, mas um Deus, o mesmo Deus de forma diferente, como vai fazer Descartes, como vai fazer tantos outros, né? Muito bom. E assim, né? Aí a gente retoma aqui tudo que ele está dizendo, gente. Porque a aula não é lei slide, né? Mas a gente deixa um material aí para você. Idade Média, visão teocêntrica, agora, uma visão antropocêntrica, que não é negar Deus. Os renascentistas não negam Deus. Tá? Perfeito. A questão aí é outra. Eu acho até que os renascentistas tentam explicar Deus de forma mais racional. E bem racional. Descartes, quando diz que Deus, né, é indubitável, Deus muito muito interessante, que até no iluminismo, que aí o iluminismo já é anticlerical, né, não há um ateísmo. Eu digo para os meninos, gente, ateísmo só vai surgir no século XIX, com o cientificismo, materialismo. Então, cuidado com isso, porque a obra de arte, como a gente está falando de arte, ela vai passar esse período todo retratando o homem, né? Deus. Deus está aí na questão toda. Sim. O mesmo Rafael que pinta a escola de Atenas, pinta várias Madonas. Sim, sim. É fantástico, porque a arte, eu acho que para os renascentistas, a arte é inclusiva, ela não é excludente. Sim. Ela é inclusiva. Então, tudo pode ser material de belo. Tudo pode ser material de inspirador. Né? Tudo pode ser material que culmine uma obra de arte. Eu, por exemplo, vejo a Pietà, né? E acho a Pietà, independente de ser Maria com Jesus especificamente, é uma mãe com um filho morto nos braços, e isso é algo transcendente. Não há quem veja uma mãe com um filho nos braços, por mais feio que seja, que não tenha o mínimo limiar de emoção. Não é? De perceber uma discussão, né? É uma discussão, porque a soledade se traduzia com Nossa Senhora da Solitude. Não, o filho está morto, ela está sozinha, só no né, soledade. E isso, né? Um filho morto, você pode botar uma multidão ali, vai ser soledade. Né? Isso é sensacional, porque a gente sabe que é uma inversão da vida. Né? E depende se o filho é Jesus, é o Papa ou é um marginal. É o filho, pô. Né? Então, aí vem essa questão aí, o homem renascentista, principalmente os artistas, usam métodos experimentais e de observação, claro, que é o nascedouro da ciência mesmo, né? O científico. Racionalismo, empirismo. Isso. E é bom dizer, viu, Ronald, que aí não tem nada a ver com cientificismo. Não, cientificismo no século XIX, isso aí é justamente a ciência podendo falar como ciência, e Galileu sofrendo porque disse que a Bíblia não poderia ser a última palavra em relação a tudo. Teve que se retratar. Né? Bom, siga aí, vá. Leva o barco. Bora lá.
realismo, a riqueza de detalhes na obra de arte. Por que essa riqueza de detalhes? Aí vem a questão das escolas, das especializações, de toda uma preocupação com a matemática. Gente, a matemática está em alta, a física está em alta, né? A gente vai lá para o iluminismo, Kant vai escrever a Crítica da Razão Pura com mais de 50 anos. Foi o que ele fez antes, vários tratados de física e matemática. Ele era um racionalista, passa a ser um empirista e aí um criticista. Há um movimento, as pinturas têm uma representação teatral, tem que ter movimento. Você vê Platão está lá no fundo com Aristóteles, mas há um movimento ali que aparece na roupa ali, né? Parece que estão andando, ou estão falando, apontando, discutindo. Há um movimento. As cores, né? Tem preferência pelas cores claras, aí há uma discussão, às vezes, pelos ambientes, porque tem outra coisa também. O ambiente de igreja, né? Ele sempre teve uma dualidade na arquitetura, né? A igreja é um lugar bem claro, dependendo do dia, e um lugar que fica extremamente, né, escuro, não tem nenhuma interferência fora. Então, você vai trazer um frescor. A gente está saindo aí das catedrais góticas, que traz um lado sombrio, e agora a gente vai trazer um frescor, uma vida, um revivamento. Essa noção de perspectiva, algo tridimensional, você olha, você percebe a profundidade, você consegue perceber os arcos, você consegue perceber as colunas, você consegue perceber as portas, as escadas, os degraus, né? E aí vem o esfumato, né? Que é essa coisa clara, esse jogo de sombra, né? Para aproveitar a luz, para aproveitar também o movimento, e para dar mais noção também de profundidade, né? Já que você tem que fazer um jogo ali. A igreja de São Francisco tem um quadro no teto, tem uma pintura no teto, melhor dizendo, no átrio, não é na igreja do lado, que você vai andando, parece que as colunas estão te acompanhando, justamente por essa noção tridimensional e de profundidade. Sempre tem cenas históricas ou cenas bíblicas e principalmente cenas dos filósofos. Como eu falei, vai ter mais à frente, mas segue essa mesma linha. A morte de Sócrates, a pintura lá de Diógenes conversando com Alexandre. Então, tem sempre um movimento dentro dessas pinturas. E é interessante é que a pintura barroca vai beber muito. Repare que o barroco é um movimento que se fala muito no teocêntrico, mas como o pintor barroco, né? Velázquez, o Caravaggio, bebem nessas técnicas, né? Mesmo nesse jogo claro e escuro, mesmo tendo isso de forma bem forte, porque é o que caracteriza a angústia, o conflito barroco, mas como é algo realista, né? Como os rostos, tem a Judite que corta a cabeça do Holofernes, né? Você olha dentro dos olhos dele, parece uma foto e não uma pintura. É só para mostrar como essa questão técnica vai passando de geração em geração, né? O que se aprender não se perde, gente. Por exemplo, o cara hoje que vai tocar sanfona, ele vai ouvir Luiz Gonzaga, ele vai ver Luiz Gonzaga. Ele não vai ver Luiz Gonzaga, mas é muito difícil que um cara que gosta de sanfona não beba nessa fonte, porque o cara fez verdadeiros milagres com a sanfona, né? Então, quando você vê um Caravaggio da vida que vem no barroco, não tem como o cara ser um pintor e não beber na fonte, mesmo que ideologicamente pense de outra maneira, que não beba na fonte técnica de outras. Olha esse teto da Capela Sistina, né, Ronald? Essa capela fantástica, né? Que o Michelangelo fez por encomenda, e uma encomenda bem estranha, né? Porque foi uma imposição. O Papa queria que a capela fosse pintada e ele, na verdade, impôs ao grande escultor Michelangelo, que dizia a ele não ser bom de pintura, imagine se fosse bom essa criança. E ele pinta o quadro, o teto da Capela Sistina, que, pelo amor de Deus, for visitar isso,
Pega um horário que você possa deitar num banco daquele, ficar olhando para o teto sem pressa, para que você consiga ver os detalhes. Não queira tirar foto, não, pelo amor de Deus, acho que nem pode aí. Mas não queira tirar foto, não fique olhando, se dê ao luxo de contemplar o templo, né? E ver cada riqueza de detalhe, o diálogo do homem com Deus, né? Que várias coisas foram corrigidas aí, aperfeiçoadas, e o Michelangelo deixou vários recados aí, alguns até hoje estudantes ficam aí tentando decifrar, mas é algo muito, muito impressionante, né? Então, é isso, a questão de você pensar que esse artista que tem uma técnica profunda também é um grande estudioso da teologia, da filosofia, da física e até mesmo, como falou Paulinha, das artes, como dizia a minha mãe quando eu era menina, das artes culinárias. Não é, Paulinha? E é bem, algo, eu acho que o Renascimento, assim, é uma pena que a gente dê aula pensando nas provas de vestibular, né? Mas, assim, a prova de vestibular é uma gota, uma pequena gota de água no oceano de conhecimento, sabe? E o que nesse oceano de conhecimento, o que menos conta é uma questão, na forma de conhecimento. Porque, inclusive, tem questão que você resolve sem conhecimento algum, tá? Mas, assim, estudar Michelangelo, estudar Da Vinci, repare que Da Vinci nasce em 1452. Quando Michelangelo nasce, Da Vinci já era um homem. Inclusive, se conta por aí que eles têm, mas, claro, né, dois egos enormes, dois talentos absurdos, como é que eles não vão bater de frente? Né? Só que Da Vinci morre em 1519 e e Michelangelo morre em 1574. Então, Michelangelo tem aí um bom tempo de frente, aí, 40 anos quase, né? Então, são dois grandes ícones, né? Eu gosto muito das esculturas de Michelangelo e gosto muito das pinturas de Da Vinci, sabe? Mas Da Vinci deixou o protótipo de helicóptero na Idade Média, entrando na Idade Moderna, protótipo de submarino. O cara deixou todos os ossos do braço desenhados, né? O cara descobre as proporcionalidades do corpo, né? Essa semana, Vinícius me chegou aqui dizendo que ele está estudando esse negócio, né, de engenharia, dizendo, mãe, você sabia que Michelangelo descobriu que os braços, a gente, braços abertos, é a nossa altura, equivale à nossa altura? Eu falei, olha que eu gosto de Leonardo da Vinci, eu nunca tinha ouvido ele. Meu professor falou e mostrou lá a proporcionalidade. Você de braços abertos, medindo de um ponto a outro, representa a sua altura. Falei, nossa, que proporção. É por isso que uma pessoa baixinha não pode ter braços muito longos, senão é uma síndrome. Não é? Uma pessoa muito alta não pode ter pernas curtas. Interessante, a proporcionalidade do corpo humano. E esse cara estuda. E eu fico imaginando, viu, como diz Jung, como essa mente é povoada, porque o cara tem que ser muito criativo. Repare, vamos pensar. Nós aqui, olhando, um cara com esse potencial todo, que para imaginar de onde vem o tamanho de tudo que tem no nosso corpo, e ele vê a proporcionalidade. Por isso que Vitruviano. Vitruviano, exatamente. O Da Vinci, né, ele consegue, dizem que ele, se sabe assim, porque há vários, né? Tem um grande pensador medieval, já saindo da Idade Média, né, eu acho que sim, a gente pode dizer que já quase, que é o Pascal, que é um filósofo cristão, matemático, né? Então, o Pascal, ele foi uma figura muito importante para a questão da matemática e toda essa discussão
Fibonacci, né, do cálculo perfeito, com ano e tal. Então, essa galera estudava muito. Essa semana o menino fez uma pergunta sobre: professor, quando é que a matemática e a filosofia se separam? Eu disse: elas não se separaram, elas se especializaram. Até porque a matemática e a filosofia têm uma coisa muito comum para a ciência, que as duas são ferramentas indispensáveis para a ciência. Sim. Agora, você pode, se você quiser, estudar filosofia matemática ou a matemática da filosofia, né? Então, a questão é como você, né, vai encarar isso, porque não é necessariamente uma discussão que parece bem resolvida e não é, né? Eu estava aqui pesquisando, que eu esqueci, eu fico com uma pulga atrás da orelha, a questão de Pascal. É isso, ó. Pascal nasce aqui, né? Esse período, né? Já aí, é um renascentista, eu falei medieval, por isso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Pascal é de 1600 e alguma coisa, né? Então já é um renascentista mesmo, né? Um matemático. Aqui eu procurei filósofo Pascal, aí o Google me corrigiu, matemático. Aqui, ó. Foi um dos maiores pensadores em defesa da religião cristã, mas, no entanto, foi um grande cético em relação às dúvidas, ao obscurantismo, um homem notável na sua época que gosta de estudar a graça divina, mas também a infinitude do universo, tendo em vista como ponto de partida a matemática. Atingir a matemática dele, para ele, era atingir as potências criadoras de uma mente extraordinariamente perfeita, que é Deus. Né? Então, que lindo. É isso, né? E aí vamos para o domínio de perspectiva. Você olha para esse quadro aí, olha a galera lá no fundo, quer dizer, que não está no fundo, mas é perfeito, né? Você vê lá no fundo a galera, o movimento, tudo resumido aí. E a matemática, hein, professora Paula? Rapaz. Eu gosto Vamos quando ver você aqui, faz olha aí, isso ó, aqui, a ó. noção disso aí, traduzindo para uma percepção de óptica, né? Você perceber como é que se dá isso a partir da visão de quem está contemplando o quadro. Por que eu gosto de usar essa palavra contemplar? Porque você pode olhar e não ver. Nem todo mundo que olha vê, né? É interessante isso, viu, Ronald? Porque tem no quadro à esquerda, é o original, né? E você, quer dizer, é a cópia do original no slide. Você tem aqui no centro, bem próximo, uma chave pendurada no braço de uma pessoa. Se essa chave tivesse no braço da pessoa lá dentro da igreja, você não veria. Essa é a noção de perspectiva. Sim. Tá? Então, e no intermédio, ali no meio do caminho, as pessoas não estão nem tão grandes e nem tão pequenas, porque elas não estão não longe da sua visão como as últimas e não tão próximas, por isso que é ótica. E você sabe que esse quadro tem uma coisa maravilhosa, que é assim, ele está retratando uma questão do evangelho, né? E se você não prestar atenção em outro detalhe, tem muita gente vestida de forma renascentista aí no quadro. Jesus, os discípulos estão vestidos a caráter, mas tem pessoas que o resto do cenário do evangelho está acontecendo como se fosse no momento do renascimento. É como se eu estivesse hoje pintando uma cor do evangelho e trouxesse lá para Paulista. Estou no meio da Paulista, Jesus no meio da Paulista passando a chave para Pedro. Sim, era isso que eu ia dizer. Olha, gente, eu falo homem para o entendimento de vocês, tá? Mas Pedro está ali, ajoelhado, a chave ali, tá? Sendo entregue. Eu falo dessa maneira para vocês ficarem mais, digamos assim, próximos, mas é um quadro que o Ronaldo trouxe uma coisa muito legal. Repare que você tem a perspectiva da época de Cristo colocada na perspectiva do Renascimento, com uma perspectiva de tridimensionalidade, que já é outra perspectiva visual.
E tem uma mistura, você vê tudo aqui que está aparecendo e quer trazer um cenário de Jesus, mas são coisas que estão aí com a roupagem do Renascimento. Mas sim, a gente vai parar aqui, tá certo? Na próxima aula a gente já vai começar, não é? Aqui falando, continuando do domínio da perspectiva, voltando a Rafael, mas a gente fecha esse capítulo 6 e entra no capítulo 7, tá bom? Então, esse início realmente, a gente precisa preparar vocês, então a gente fica mais na teoria do que é o Renascimento, inclusive já comparando com o que virá depois, que vai ser a arte barroca, não é? Mas, a partir de agora, a gente vai dar um ritmo mais acelerado, tá bom? Então, um abraço, bons estudos, professor Ronaldo. Show de bola. Até daqui a pouco, bora. Até daqui a pouco. Tchau, galera. Um cheiro. Um cheiro.